This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano. Vamos dar início à nossa aula da sexta semana de filosofia, ok? Peço a todos que entraram na sala agora e que ainda não foram lá no chat e colocaram a palavra presente, que coloquem, né? Devido a alguns problemas que eu tive no final de semana, algumas solicitações de vocês via WhatsApp ainda não foi possível responder. E a atualização daquela ficha de trabalhos, de tarefas entregues, também não foi atualizada ainda. Tentarei fazer isso hoje à noite. Então, provavelmente amanhã vocês terão uma lista já atualizada, certo? Para vocês terem ideia, eu dei uma olhadinha no meu e-mail, até a hora que eu olhei hoje, uma meia hora atrás, tinha 107 mensagens de entrega de atividades. Então, eu vou pôr isso em dia, vou gravar as aulas que estão faltando da segunda-feira, vou pôr isso em dia, e aí, a partir de amanhã, com fé em Deus, eu começo a responder as demandas de vocês no WhatsApp. Se for coisa que for resolvido com a atualização das tabelas, das listas, beleza. Se não, a gente tenta resolver. Eu estou em débito com vocês de 2 plantões pedagógicos, né? Eu tenho 2 horas de plantões pedagógicos em débito. Uma da sexta-feira da semana passada, no qual eu estava, que é de 10 a 11 da manhã, mas eu estava em Vitória da Conquista, realizando alguns exames, e o de ontem, segunda-feira, de 4 a 5 da tarde. Eu estava com problemas aqui em casa, né? E foi impossível estar online e atender vocês. Eu vou compensar essas 2 horas que estão em débito na próxima quinta, né, no caso amanhã. Nós temos um horário de 7 às 8 da noite. Eu vou fazer de 6 a 8 da noite, tá? Então aí a gente já compensa um horário. E na próxima sexta-feira, o horário é de 10 a 11 da manhã. Eu vou fazer de 9h30 a 11h30 da manhã. E com isso a gente compensa as 2 horas que estão em débito, tá certo? Eu quis deixar esse recado gravado porque quem assistir a aula depois poderá pegar os recados. Lembrando, quem assistir a aula depois ou quem assistir a aula novamente, dá um pulinho acessa o link, né, da aula e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí você vai receber notificação toda vez que eu postar um vídeo no meu canal, para você poder verificar se é de sua turma ou não, né? Se for uma aula que você já assistiu bem, se não, você já sabe que tem um ali para você assistir, ok? Então vamos dar início à aula de filosofia da semana. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, uma guia, caderno de apoio, aqui ele. Vocês vão receber daqui uns minutinhos, uns segundinhos, minutinhos, ó. Daqui uns segundinhos, né? Isso, já chegou aí. Vocês estão, lembrando, quem tiver me ouvindo baixinho e tal, alguma coisa do tipo, saia da sala e entre novamente, porque aí normalmente isso resolve o problema, tá certo? Então nós vamos dar início hoje à nossa trilha 4, tá? A trilha 4, o tema é o julgamento de Sócrates e a repressão ao pensamento crítico. Aí você fala assim, Luciano, mas a gente já não viu essa parte aí de Sócrates e tal. A gente viu, de maneira geral. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o momento do julgamento dele e o que isso trazia, né, naquela época, como isso era visto naquela época e tentar traçar um paralelo de como isso é visto hoje, né? Então, assim, a grosso modo, vocês já viram outros vídeos e creio que tenham entendido isso. Sócrates foi condenado à morte, à beber cicuta, porque ele tinha uma opinião diferente do pessoal de Atenas, dos governantes, e ele expressava essa opinião, né? Ah, Vocês veem, naquela época, um governo, uma cidade
conhecidíssima por sua democracia, não admitia que um cidadão que pensasse diferente expressasse isso em vias públicas, né? Então, hoje a gente tem esse direito de expressar o nosso pensamento, seja ele a favor ou contra A ou B, né? A gente tem o direito de expressar o nosso pensamento, e por isso vocês já percebem que a gente acaba sofrendo, quem faz isso, né? As pessoas que fazem isso, acabam sofrendo por conta daqueles que discordam, né? Existe um evento hoje nas redes sociais, na internet, né? Chamado cancelamento virtual. Então, quando alguém discorda de você, ou um grupo de pessoas, ou seus seguidores discordam de você, eles acabam lhe cancelando, ou seja, deixando de lhe seguir, parando de curtir suas postagens e tal, esse tipo de coisa. Então, veja só como até hoje, pensar diferente e expressar esse pensamento ainda dá problema. Aí vocês imaginem há 400 anos antes de Cristo, em torno de 400 anos antes de Cristo. Imaginem só o problema que não foi para Sócrates naquela época. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver é o ponto de encontro, né? E nesse ponto de encontro, adivinha o que vocês serão convidados a fazerem? Exatamente, a plantar mais uma sementinha lá no jardim da sua vida, né? E aí ele pergunta se você aceita. Bom, aí ele diz que ao longo da caminhada, vamos cuidar dessa sementinha para que ela possa crescer e frutificar, né? E esses frutos, essa semente vai dar frutos, mas ela precisa de dedicação, esforço, garra, que são os cuidados essenciais para essa caminhada. Na verdade, dedicação, esforço, garra, resiliência, são coisas necessárias na vida da gente o tempo todo, né? Quem não tem isso realmente não consegue andar, não consegue se desenvolver. Aqui ele fala, então vamos embarcar nesta quarta viagem e conhecer um pouco do pensamento crítico da filosofia de Sócrates, né? Que é exatamente aquilo que a gente vai ver hoje. No Botando o Pé na Estrada, ele começa a perguntar, você sabe quem foi Sócrates? Bah, a uma altura dessa do campeonato, como diriam os mais antigos, eu creio que vocês já sabem quem foi Sócrates, né? Filósofo grego, pai da filosofia moderna e tal, e aquele negócio todo. Sabe por que ele foi condenado à morte? Basicamente, a gente viu isso em outras aulas, em outros vídeos, né? Condenado à morte por pensar e expressar o seu pensamento, que era contrário aos governantes da época, né? Ou digamos que não fazia muito bem a sociedade da época, o que também é um problema, né? Na maioria das vezes, não é o governo que nos cancela, para usar um termo que está bem na moda. Na maioria das vezes, não é o governo que nos cancela por dizer aquilo que nós pensamos. Na maioria das vezes, é a própria sociedade as pessoas da sociedade que não pensam igual a você. Então, se você tem um pensamento a respeito de um tema polêmico, como pena de morte, aborto, prisão em segunda instância para corrupto, e outras tantas, tomar ou não a vacina de Covid, ou tantas outras coisas que foram discutidas nos últimos anos, se você pensa diferente, o correto é que as pessoas lhe escutem e respeitem seu pensamento. Independente de concordar ou não com você, que você seja respeitado, tá? Não é porque você acha que você não deve tomar vacina que eu que acho que devo, eu tenho que lhe cancelar, lhe ignorar, lhe isolar. Não. Respeito, você não quer tomar, não toma, é um problema seu. Você sabe que isso é um caso geral, né? Você não tomando e mais gente não tomando, a gente vai estar mais difícil de controlar a pandemia, mas eu tenho que respeitar.
Se vivemos em sociedade, se vivemos em democracia, precisamos respeitar a opinião dos outros, mesmo não concordando, ok? Vamos compreender o que significa liberdade de expressão. Basicamente é isso que a gente vem dizendo, né? A liberdade de expressão ela é muito falada, ela é muito batida de muitos anos para cá, porque vivemos um período de ditadura na década de 60, 70, ao qual as pessoas não tinham muito direito de falar o que elas pensavam. E quando elas falavam, normalmente elas eram responsabilizadas e castigadas por isso. Hoje em dia, os castigos, digamos assim, né? Os castigos, eles são diferentes, né? Mas é um linchamento, as pessoas estão sofrendo linchamentos virtuais, né? Cancelamento e outras formas de ignorar a pessoa, de não respeitar a opinião de alguém, tá? Você já deve ter escutado falar sobre essa temática em sua escola ou até mesmo nas redes sociais. Então, anote tudo em seu diário de bordo. Seria uma boa, né? Quem tiver essa disponibilidade de fazer anotações, é ótimo. Vamos ver, então, o Lendo as Paisagens da Trilha. Opa, desculpe. Lendo as Paisagens da Trilha. Leia o texto 1 e aprecie a imagem 1. Texto 1. Quem levou a melhor parte? Em 399 a.C., perdão. Pô, cara, cometi um erro aqui agora. Eu peço um minutinho para vocês. Essa pessoa, Bill06, poderia falar comigo aí, por favor? Bill06 saiu da reunião, eu imaginei. Pessoal, eu vou repetir, né? Por favor, coloque o nome de vocês. Eu sei que a maioria aqui, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria está com nome, né? Ícaro, Danilo, eu ia ler meu nome, ó. Ícaro, Danilo, Luiz Felipe, Lara Jennifer, Rainara, e outras tantas pessoas aqui estão colocando o nome. Mas esse Bill06 já é uma segunda ou terceira vez que ele entra, que ele tenta entrar na sala, que ele pede para entrar na sala. Das outras vezes eu barrei. Hoje, por eu estar distraído, acabei dando um ok aqui. Mas ao falar com ele, ele se retirou da sala. Se vocês conhecerem Bill06, me falem quem é, se é colega de vocês, né? Ou então peça para ele, olha, o professor disse para você colocar seu nome lá no perfil direitinho, para você poder acessar a sala, né? Senão ele vai ser bloqueado direto, infelizmente. Eu não sei se essa pessoa vai entrar para contribuir com a gente, para participar, ou se vai entrar para tumultuar, né? Mas vamos lá. Em 399 a.C., Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude ateniense, de introduzir o culto de novos deuses. Nós temos aí duas coisas configuradas, né? Corrupção de jovens, introduzir novos culto de novos deuses, hoje seria a intolerância religiosa, né? Que poderia se classificar aí. Você vê como as coisas mudam, as leis são atualizadas, mas a cabeça das pessoas não. Até hoje tem gente que sofre por intolerância religiosa, né? Conforme relataram seus contemporâneos, ao retirar-se do tribunal, ironicamente, disse aos seus juízes: chegou a hora de ser. Opa, cliquei demais aqui, perdão. Aí. Chegou a hora de separar-me de vós e de irmos. Eu a morrer e vós a viver. Quem leva melhor? Vós ou eu? O veneno que fora condenado a beber, a cicuta, seria mais amargo que essa última dúvida que se erguera de sua última e derradeira ironia? Quem realmente. Deixa eu subir aqui. Ai, de novo.
Hoje estou descalibrado aqui. Quem realmente, do ponto de vista da posteridade de Atenas e da história ocidental, levou a melhor parte? Ele, o condenado à morte, ou os juízes, os condenadores? Basta lembrar que, passado alguns anos, os seus acusadores seriam condenados e os atenienses arrependidos honrariam a Sócrates com uma estátua, lado a lado aos monumentos dos grandes heróis da cidade. Basta lembrar que a própria filosofia grega se divide em duas partes, antes e depois, se divide em antes e depois de Sócrates, e que esse homem condenado à morte pela sua cidade foi reverenciado como mestre pela maioria dos filósofos posteriores. O conceito de uma coisa não é algo que se dá imediatamente, como recordavam diversos discípulos. Para chegar ao conceito de algo, mostrava Sócrates, é necessário esforço, pônus, em grego. Né? Um esforço similar aos atletas olímpicos, que forjavam seu corpo, preparavam seu corpo, eu estou me regulando aqui na cadeira para ficar mais no centro da tela, que forjavam o seu corpo, ou seja, que preparavam o seu corpo no treinamento de cada dia. Um esforço similar aos dos soldados de infantaria atenienses, que se exercitavam todos os dias para manter a liberdade de sua pátria, ou seja, para estarem prontos para lutar quando fossem requisitados. Sobretudo para chegar ao conceito de uma coisa, mostrava Sócrates, é necessário um esforço parecido ao de qualquer trabalho material. Aquele dos artesãos diante da fornalha, aquele dos escravos das minas e dos lavradores nos campos, que, transformando a natureza, produziam e reproduziam a vida dos homens. Sócrates sempre recomendava o caminho do esforço para atingir a virtude. Fiquem com isso na cabeça, viu? Sócrates sempre recomendava o caminho do esforço para atingir a virtude. O homem se define por ser um animal capaz de exercer o logos, isso é, um animal racional, um ser de linguagem, como posteriormente diria Aristóteles, um animal que, mesmo quando escravizado, é capaz, como o escravo do diálogo Mênon, de demonstrar um teorema de geometria, de participar da racionalidade humana, de dialogar com os outros homens, de se reunir em cidades, de produzir a sua própria vida. Esse texto foi o texto 1, e aqui nós temos uma imagem famosa, né, a nossa figura 1, que é uma imagem que retrata a morte de Sócrates. Ele é esse senhor sentado aí, né, em algo que parece uma cama, com algumas pessoas ao lado dele, creio que alguns discípulos, que estavam, um deles entregando a cicuta a ele e os outros aparentemente sofrendo com aquele momento. Essa imagem é famosa, tem algumas pinturas pelo mundo de alguns artistas famosos que retratam essa cena, ok? Vamos agora ao Explorando a Trilha. Explorando a Trilha, texto 2. Sócrates e a liberdade de expressão. O julgamento de Sócrates, aí ele aí, o velhinho de barba, né? E dizendo, só sei que nada sei. Reparem que ali na charge ele está algemado, né? Ou pelo menos com os punhos presos. E aí vamos ao nosso texto. Nossa, acabei de receber uma notícia ruim agora. Mas vamos lá. O mais ridículo de toda a Apologia, obra escrita por Platão que trata do julgamento de Sócrates, nós vamos assistir 2 videozinhos curtos, a Apologia 1 e 2, é que Sócrates não fez nada de errado. Olha só que coisa engraçada. Né? O conceito que a gente tem hoje, naquela época, há 400 anos, 399 anos antes de Cristo, ele foi condenado à morte. E olhando para aquele tempo, hoje a gente sabe, a gente imagina que, poxa, o que foi que ele fez para ser condenado à morte?
Então, ele não fez nada de errado, né? Tudo que ele fez, em todas aquelas refutações e discursos, é manifestar seus pontos de vista para um público que não deveria estar processando-o por nada. Então, ainda assim, existe na justiça um conceito de que todos são inocentes até que se prove o contrário. No caso de Sócrates, ele era culpado até ele conseguir provar o contrário. Era bem difícil essa situação dele. Sócrates não se enquadrava no discurso politicamente correto da antiguidade. Ele não concordava com as ideias. Sócrates simplesmente saía pelas ruas tentando convencer as pessoas a aceitar e aderir aos seus ideais, assim como os nossos políticos fazem hoje, né? Sai o pessoal de direita querendo convencer você que a esquerda é ruim e que a gente deve ter um outro pensamento para a vida. O pessoal de esquerda também vai para a rua, tentando nos convencer que a direita é ultrapassada, que não devemos pensar dessa forma, que é ultrapassado e que o caminho para tudo melhorar é a visão deles de país, de sociedade. Então, isso acontece hoje, né? As campanhas políticas são para isso. Os vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidentes, eles estão nas ruas durante as campanhas fazendo esse tipo de coisa. Eu conseguia convencer algumas pessoas, até hoje isso acontece, né, que se interessavam por ele e acaba ganhando o desgosto de outras. Normal. Até então, nada mudou. Ambas as coisas completamente naturais, até hoje. Hoje, todas as militâncias ideológicas da internet, isso acontece constantemente e deve acontecer em um ambiente onde a lei de expressão é respeitada. O problema de Sócrates é que o Estado já previa e determinava o que não poderia ser dito, talvez sob o pretexto de manutenção da ordem, como é hoje. Algumas das coisas ditas pelo filósofo poderiam ser consideradas ilegais pela lei. Observem como, já naquela época, se estabeleciam leis para dizer o que você poderia ou não poderia, mesmo tendo a cidade de Atenas um governo, vou fazer aqui para democrático, né? De fato, surgiram pessoas que deturparam suas palavras para parecer que ele estava falando coisas graves. Essas pessoas foram representadas por Meleto, Aniton e Lincoln. Sempre há aquelas pessoas que não gostam do que ouvem ou leem. Elas não suportam o fato de que algumas outras pessoas agirem e expressarem o que pensam sem estar agredindo ou censurando outras pessoas. Algumas, como Sócrates, apenas trocavam ideias através do diálogo e possivelmente convertiam outras às suas ideias, o que é uma coisa normal, o que hoje acontece, né? Se eu não concordo com determinada coisa que está acontecendo na minha cidade e eu me candidato a vereador, ou eu vou atacar o prefeito, dizer que eu não concordo, com o que eu não concordo, por que eu não concordo, qual seria o correto. Uma vez que eu concordo com o que o prefeito está fazendo e me candidato, eu vou estar ao lado dele e vou tentar, através de argumentos, provar que aquilo que está sendo feito é o correto para a nossa cidade, é o melhor para a nossa cidade. Então, o uso de argumentos a favor e contra, isso acontece até hoje. E hoje a gente já não tem mais tanto problema quanto tínhamos, olha que eu não sou daquela época, né? Eu sou um pouquinho mais para frente, quanto se tinha naquela época, né? Essas pessoas que não aprovavam essas trocas de ideias mantêm ideias diferentes, ou até mesmo o pensamento de que certas ideias nem mesmo podem ser discutidas em público por serem ofensivas. Estão, estão percebendo como existe uma relação direta das coisas que ocorriam naquela época com o que ocorre hoje? O que elas deveriam fazer, então? Seria entrar no jogo dos Sócrates da vida e tentarem reverter ou mudar os pensamentos das pessoas que estavam aderindo às ideias às ideias diferentes, ou até mesmo quem as publicava? Deveriam então usar do mesmo jogo e das mesmas armas de Sócrates, ou seja, o discurso e o convencimento. Aqui ele questiona, né, seria
na verdade, ele afirma, né? Mas eu acabei lendo como se fosse um questionamento, que eu achei que ficaria mais interessante. Qual seria o ideal? Eliminar Sócrates? Qual seria o ideal daquela época? Eliminar Sócrates? Ou você ir para a rua também e tentar convencer as pessoas de que as ideias dele estavam equivocadas? Né? Mas naquela época se entendia que se você não pode dizer isso e você disse, você está cometendo um crime, e por cometer um crime, você deve responder por ele. A liberdade de expressão é falar o que quer, sem medo de violência, ou ouvir o que não quer, aceitando que não pode censurar a ninguém. Então, liberdade de expressão, ela não diz respeito somente a você falar, diz respeito principalmente a você ouvir coisas as quais você não concorda e aceitar. Não estou dizendo que é aceitar e tomar aquilo como um discurso verdadeiro, mas você aceitar de entender que a pessoa que pensa diferente de você tem esse direito. Ela tem o direito de pensar diferente, por mais radical, por mais diferente que possa ser. Então, assim, eu tenho o direito de pensar, por exemplo, que um determinado político está correto em agir de uma forma? Tenho, isso é um direito meu. Eu tenho o direito de expressar esse meu pensamento? Sim, eu tenho esse direito. Você tem o direito de não concordar comigo? Sim, você tem o direito de não concordar comigo. Você tem o direito de me retalhar por causa disso, por pensar diferente a mim? Não, você não tem esse direito. Basicamente é isso, tá? Eu posso pensar diferente, eu posso me expressar, as pessoas devem me ouvir, elas podem ou não aceitar o que eu estou dizendo, mas elas não têm o direito nenhum de me retalhar por causa disso. Né? Retaliação que eu falo é no que diz respeito a me condenar por algo, a cancelamento de internet, linchamento virtual e por aí afora. A partir do momento que pessoas como Meleto apelam ao Estado a fim de usar toda a força do Estado, né, contra um simples homem ou entidade que somente divulga ideias, está tentando forçar toda a sociedade a quem esse Estado está ligado a ter um único modo de pensar. Isso não é democracia, correto? Bom, se eu estabeleço que todos devem pensar da mesma forma, onde está o livre pensamento? Onde está a democracia? Onde está o ato democrático de cada um poder pensar ao seu modo? Ele é violento, não contra as ações violentas, mas sim contra as ideias que não são materiais. E tudo isso é uma covardia sem tamanho. Ideias não matam e nem mudam sociedades, mas as ações propostas por elas, sim. Mesmo que Sócrates estivesse pregando uma revolução, até mesmo violenta contra Atenas, a força das armas só poderia ser usada contra a violência, as pessoas, perdão, dei uma leitura aqui totalmente equivocada. A força das armas só poderia ser usada contra a violência. As pessoas que ainda eram a favor do status quo, das principais ideias da cidade, é que deveriam desconvencer Sócrates e seus seguidores. Gostei dessas palavras, desconvencer. Né? Então, se você é convencido de algo, eu posso trabalhar para lhe desconvencer, e não para lhe castigar ou lhe retalhar, porque você pensa diferente de mim. Aliás, mesmo que Sócrates propusesse uma mudança de Estado e estivesse a convencer muitas pessoas, a cidade era uma democracia, certo? Então, por isso mesmo. Assim, por ser uma democracia da forma que a entendemos hoje, ele tinha todo o direito de fazer isso. Né? E não poderia ter sido condenado à morte por conta dessas suas atitudes. Bom, vamos ver aqui então. Eu vou para essa apresentação, vamos para outra. Temos dois videozinhos curtos, aqueles videozinhos bem legais, né, que eu gostei muito deles. Vamos ver Apologia de Sócrates, parte 1. Alguém aí, assim que eu não dei play no vídeo não, tá? Assim que eu der play no vídeo, alguém me informa aí se o áudio tá legal.
A Apologia de Sócrates apresenta o discurso de defesa Pode do tá bom, mesmo, professor. contra as acusações preferidas contra ele. Beleza, obrigado. Por volta de 399 a.C., Sócrates foi acusado por um poeta chamado Meleto, por Ânito, que era um mercador influente, e por Licon, um orador obscuro. A base da acusação era a corrupção dos jovens, o abandono da religião grega e a adoração de deuses estranhos aos da cidade. Sócrates já era conhecido por todos, e esta não foi a primeira tentativa de silenciar o filósofo. Na época, Atenas passava por um processo de reconstrução. A influência de Sócrates talvez levasse muitos jovens a se opor ao governo, aos comerciantes e ao sistema político da época. Isto era um perigo para os negócios de Ânito. Sócrates também causava inveja nos demais oradores e poetas da época, o que talvez enraivecesse Meleto e Licon. É possível que esses três tenham se reunido numa causa comum: o ódio a Sócrates. Naquela época, qualquer acusado tinha direito a receber uma defesa de um advogado. Sócrates negou isto e ele mesmo fez a sua própria defesa. A obra Apologia de Sócrates é dividida em três partes principais. Na primeira parte, Sócrates já deixa claro que não são verdadeiras as acusações proferidas contra ele. Ele afirma que a sua oratória não consiste em recursos manipuladores e sofísticos, mas em falar a verdade. Ele passa a mostrar que seu ensino é válido, e sua índole pode ser provada pelo fato dele nunca ter cobrado para ensinar, ao contrário dos sofistas. Sócrates vai dando curso a seu argumento de defesa, respondendo à pergunta de onde vinha a sua sabedoria. Sócrates diz que o oráculo de Delfos afirmou certa vez que ele era o homem mais sábio entre todos. Então o próprio Sócrates tentou provar que o oráculo de Delfos estava errado, procurando homens que o refutassem, mas ele não os encontrou. Ele procurou obter sabedoria entre os poetas, mas para ele, embora digam belas coisas, não sabem nada daquilo que dizem. E sobre os artesãos, ele dizia que pelo fato de exercitarem bem a própria arte, cada um pretendia ser sábio também nas outras artes que não dominavam, e este erro obscurecia o seu saber. Por buscar a verdade, Sócrates permaneceu pobre, porém sua busca atraía a atenção de todos, a admiração de alguns e o ódio de muitos. E por alguns se convencerem de que eram ignorantes, pelo menos em sigilo, passaram a acusar Sócrates. Sócrates passa a mostrar que um homem pobre como ele não manipularia os jovens voluntariamente. A troco de que ele faria isso? Meleto dizia que Sócrates não acreditava em Deus nenhum. Sendo assim, Sócrates ironiza e zomba do argumento acusatório de Meleto. Meleto dizia que o ensino de Sócrates era demoníaco. Mas se alguém crê em ensino demoníaco, também deve crer em demônios. E se o faz, automaticamente deve crer em deuses. Pois senão seria como acreditar nas coisas humanas, mas não acreditar nos homens. E sobre a sua missão, Sócrates dizia as seguintes palavras: parece que os deuses me designaram a cidade com a tarefa de despertar, persuadir e repreender cada um de vós por toda parte durante todos os dias. O sacrifício de seu tempo, de sua família e de sua não busca por dinheiro apontam para um testemunho último da inocência de Sócrates, a sua pobreza. Outra evidência apresentada de sua inocência é a ausência de qualquer testemunha ou parente de algum jovem que viesse denunciar que Sócrates havia corrompido seu familiar. Não havia evidência da perversão dos jovens. Sócrates termina essa primeira parte não apelando ao emocional, mas convocando os juízes a fazerem seu julgamento por meio da razão e da análise dos fatos descritos. Mas isso não adiantou. Por mais que a força argumentativa de Sócrates demonstrasse sua inocência, o mesmo foi condenado. Liquidação de namoro. Bom, cortando aí a propaganda, né, da Shopee, vamos agora ao a segunda parte, né, da Apologia de Sócrates. Lembrando, no roteiro que será postado para vocês e no próprio caderno de apoio de vocês tem o link para esses dois vídeos. Quem quiser assistir novamente, com mais calma e tal, fique à vontade. Ei, se você cria slides como esse, com fotos quadradinhas, Eu espero que o áudio esteja do mesmo jeito. Seja bem-vindo ao canal Prigel. Eu sou a professora Nossa, Priscila tô no Melli, esse é um canal propaganda. dedicado à tecnologia e à educação. Pessoal, perdão. Tá indo pro vídeo errado. Ô, Jesus. Deixa eu pegar aqui. Vou parar num outro vídeo.
Pois é, Adriel. Quanto anúncio. O YouTube, se você não escolher o formato premium, é terrível, viu? Espera aí que eu me enrolei todo. Eu ainda sou usuário, sabe? De internet. Vai ficar claro. Aqui, agora sim. Vai chegar aí a tela segunda parte. Você usa o navegador que bloqueia. Tá? Que navegador é esse, meu querido? Me mata essa curiosidade aí. Que eu uso o Google Chrome. Ah, o Opera. Ah, tá. Eu vou testar. Obrigado pela dica. Mas vamos lá à segunda parte da apologia de Sócrates, né? Na segunda parte, Sócrates teria a oportunidade de propor uma pena alternativa à pena de morte. Aqui alguns julgam que de fato Sócrates desejava morrer, e então ele usa da ironia para provocar ainda mais a ira dos seus juízes. Eis que Sócrates diz: eu que trabalhei a vida toda com afinco em todos os postos, sem desejar riquezas ou grandes cargos, sou digno e merecedor de um bem, nutrição gratuita para toda a vida no Pritaneu. Quero uma honra reservada apenas aos cidadãos atenienses mais admirados. Sou mais merecedor que atletas olímpicos. Eles fazem com que vocês se sintam felizes. Eu com que vocês sejam felizes. Eles são ricos e não têm necessidade de subsistência. Eu sim. Sócrates criticou ainda as leis de Atenas, que concedem ao condenado pouquíssimo tempo para a defesa, diferente de outras cidades, onde era impossível ser condenado em tão pouco tempo. Sócrates afirma que se tivesse mais tempo, conseguiria convencê-los de sua inocência, porque não é fácil, em tão pouco tempo, destruir grandes calúnias. Sócrates não cede à sugestão de alguns a fim de que pagassem a sua fiança ou que ele vivesse longe de Atenas. Ele aponta para o erro que os juízes estão cometendo de condenar um homem injustamente, e afirma que não seria liberto porque não iria bajular os juízes. Ele termina a segunda parte com uma sequência de raciocínio acusando não só Meleto, Ânito e Licon, mas todos os juízes. No entanto, senhores, talvez o difícil não seja isso, fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade que corre mais veloz que a morte. Neste momento, eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e leves, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Assim, eu me vejo injustamente condenado à morte, e vós condenados de verdade, por improbidade e por injustiça. Eu estou da minha pena e vós da vossa. Estas coisas, por certo, devessem acontecer desse jeito. Na parte 3, temos o último discurso de Sócrates após a sua condenação. Sócrates, mostrando sua crença nos deuses, sugere que Zeus faria vingança contra essa injustiça, punindo seus acusadores, o que de fato se confirmou pouco tempo depois. Meleto foi condenado à morte, Ânito exilado em Heracleia, onde foi apedrejado, e Licon suicidou-se de desespero. Ele dirigia-se também aos que o absolveram, e afirma a inocência deles neste julgamento, e os tranquiliza, dizendo que sabia estar indo para o lugar certo, a morte. Agora, enquanto caminhava para a morte, sua consciência estava em paz. No Hades, para onde iria, teria o benefício de conversar com muitas pessoas, inclusive com homens que também foram julgados injustamente. Nos seus momentos finais, Sócrates questiona se a morte seria uma perda definitiva dos sentidos ou uma passagem para um outro plano, declarando estar preparado a qualquer dessas possibilidades de bom grado. Ao final de seu último discurso, disse que encerraria por ali, pois já era tempo dele morrer, e os demais continuarem as suas vidas, sendo Zeus o único a saber quem seguiria o melhor caminho. E se serve de consolação, tempos após a sua morte, Sócrates teve uma estátua erguida em uma praça de Atenas, e também serviu de inspiração e exemplo para todos os filósofos a partir de então. Bom, é isso aí. Esses são os dois vídeos, vocês puderam ver. São 3 minutinhos, cada um. 3 minutos e 20 ou 30 o primeiro, 3 minutos e 7 o segundo. Não chega... Bom, juntando os dois, acho que vocês não vão ficar 7 minutos à frente do smartphone ou do celular, tá? Então, com isso, eu vou projetar aqui o roteiro da aula de hoje, né, que será colocado no Google Classroom de vocês. Então, nós vimos lá trilha 4, julgamento de Sócrates, ponto de encontro, botando o pé na estrada,
o Lendo as Paisagens da Trilha, né, que foi o texto 1, quem levou a melhor parte, e a morte de Sócrates. Lemos o texto 2 e assistimos as duas partes do vídeo. Aí agora nós vamos para a tarefa de número 1. Aliás, tarefa única da semana. Deverá ser entregue no dia 16 de julho. Hoje é dia 9 de julho. Vocês deverão me entregar isso dia 16. Semana que vem, né? De hoje a 8. Depois de debater a respeito do texto 2, Sócrates e a liberdade de expressão, responda às questões propostas. Então, vocês terão um formulário, lá no Google, disponível lá no Google Sala de Aula, para vocês poderem responder, tá vendo? O julgamento de Sócrates. Aí tem lá, com base no texto 2, Sócrates e a liberdade de expressão, das páginas 3 e 4 da trilha 4, responda às questões de acordo com a sua compreensão. E aí você tem lá 8 questõezinhas para serem respondidas, tá? Algumas têm um porquezinho depois, outros têm um justifique a resposta, mas são respostas de cunho quase pessoal, porque é de acordo com a sua interpretação, tá certo? O que teremos, então? Teremos lá no nosso... Vou voltar aqui. Teremos lá no nosso Google Sala de Aula o roteiro, esse que eu acabei de mostrar para vocês. Teremos o roteiro, o link para a aula de hoje, que está sendo gravada, o formulário do Google para que vocês possam responder a atividade. Quem pega a atividade na escola, esse roteiro será enviado para lá, já com aquele formuláriozinho com as perguntas, para que a pessoa possa recolher, responder e devolver, tá? Alguma dúvida em relação à atividade dessa semana? E aí eu vi aqui que Carol e Pedro colocaram presente. Quem entrou na sala depois que ainda não colocou presente, registre a presença, por favor. Vai lá no chat e coloque presente. Isso, Bruno, Wesley, Jadson, muito bem. Cauã ou Cauá? Cauã, né? Eu creio. Ana Carolina. Alguma dúvida, meninos, em relação à atividade da semana? Alguém manda um sim ou um não aí, para eu ter uma noção. Beleza, Carol disse que não, Maria Clara disse que não. É bem simples, né? Basicamente, vocês vão pegar o questionário no roteiro, vão lá no caderno de apoio e fornecer as respostas de acordo com o texto 2, tá certo? A Adriel disse que não, sem dúvidas. Então, muito bem. Então, eu vou parar a gravação aqui, vou interromper, né? Vou me despedir apenas para interromper a gravação. Gostaria que vocês ficassem na sala. Então, um bom dia a todos e nos vemos na próxima semana.